Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Eu tenho tido o privilégio de conversar um pouco com vocês a respeito de louvor e adoração e dos assuntos que fazem parte desse tema. E mais uma vez, como disse ontem, eu gostaria de continuar tratando disso agora, mas em nenhum momento eu quero que vocês pensem que eu sou formado nisso. Eu não quero nunca que vocês pensem que eu tenho alguma coisa a dar por causa dos anos que o Senhor me tem permitido viver com a minha mulher e as experiências que nós temos tido no campo missionário através da música. E eu quero lembrar de 2 versículos da Palavra de Deus que se encontram no capítulo 4 de João. Vocês todos conhecem, eu vou ler e vocês simplesmente acompanhem aí na sua Bíblia. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito
e em verdade. Senhor, a Tua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz para mexer nas nossas vidas. E isso nenhum de nós pode fazer. Por mais preparado que alguém possa estar, mesmo sendo versátil no conhecimento da Tua palavra, mesmo tendo eloquência ao pregar, não há possibilidade de nada acontecer na alma de alguém, se o Teu Espírito não fizer. Por isso que não só reconhecemos isso, Senhor, mas nós damos glórias ao Senhor, porque do mesmo jeito que o Senhor nos alcançou, também o Senhor continua alcançando pessoas e continua transformando vidas, segundo a Tua vontade. Senhor, que essa palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração seja uma palavra, ao mesmo tempo que desafiadora, seja uma palavra também consoladora, e que seja nessa noite uma atitude do nosso coração reconhecer isso e, ó Deus, louvar ao Senhor de toda a nossa alma. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem é O Adorador que Deus Procura, porque creio ser isso muito óbvio no texto que nós acabamos de ler, não só nos 2 versículos, mas em todo o seu contexto. E eu gostaria de introduzir essa palestra, essa mensagem, apresentando 2 aspectos que têm muito a ver com aquilo que nós estamos tratando durante esse fim de semana. O primeiro desses aspectos, nessa introdução, é a definição muito rápida dos termos música, louvor e adoração. Então vocês me perdoem, porque será realmente uma pincelada a respeito disso. E depois eu quero resumir 4 tipos de músicos dentro da ótica que o Senhor me tem dado. Então, definindo música, eu quero simplesmente dizer que a gente deve pensar na música como um instrumento de louvor no meio de muitos outros instrumentos de louvor que Deus nos tem dado. Só isso, creio, é o bastante por enquanto. E louvor? Louvor, a gente pode pensar como algo que nós preparamos, que nós trabalhamos com o nosso pensar, com as nossas mãos. É como se nós estivéssemos fazendo um pacote onde a gente embrulha direitinho, porque nós queremos presentear alguém, nós queremos elogiar alguém, dizendo para essa pessoa: o que eu estou dando para você é uma prova de que você é muito importante, é significativo para mim. Agora, é algo que parte de mim. Eu queria que vocês percebessem isso. O louvor é algo que parte de mim para uma outra pessoa, e no caso, o louvor que nós estamos tratando aqui é dirigido a Deus. Então preste atenção, é algo que eu preparo. Vamos preparar um louvor ao Senhor? Então o maestro vem, passa as vozes, os músicos vêm, pegam as cifras ou as notas musicais, e todos nos preparamos porque vamos apresentar para o Senhor. Somos nós que estamos fazendo. Esse é louvor. Eu preparo para o Senhor. Mas a adoração é outra coisa. Então a adoração é muito diferente disso. E às vezes nós confundimos um pouco. Adoração não sou eu que preparo. Por favor, não faça nenhum julgamento ainda. Mas a adoração é um resultado. Não é aquilo que acontece porque eu pensei, porque eu preparei, porque eu fiz com as minhas mãos, porque eu ensaiei, nada disso. Adoração é fruto da manifestação de Deus. Quando Deus se revela a nós, quando Deus se revela a uma pessoa, é impossível que essa pessoa não caia, não se prostre. Então, aí está uma grande diferença, não é? Não é só a ideia mística que alguém possa ter de que na sua imaginação ele possa criar a ideia da presença de Deus.
Ele possa, por algumas coisas que ele pensou, inclusive no louvor, ele pode achar que Deus está ali por causa disso, porque ele se preparou tanto, ele pensou em tantas coisas e ficou tão bonito que ele acha que por causa disso Deus está ali. Mas Deus não está ali por causa disso. Deus está onde ele quer estar. Deus está na hora que ele quer estar. Deus está na sua soberania, onde ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. Agora, quando Deus está, aí então acontece adoração. Vocês estão percebendo a diferença? O louvor é daqui para lá, a adoração é de lá para cá. Quando eu vejo a glória de Deus, então eu não tenho como não adorar. Pessoas podem manipular isso e de repente chegar para a congregação e dizer: vocês gritem bem alto, Deus está aqui. Todo mundo grita: Deus está aqui. Agora pode virar para a pessoa do seu lado e dizer para essa pessoa: olha, Deus está aqui, Deus está aqui. Não é assim, não é assim. Deus não está aqui porque eu estou arrepiado. Deus não está aqui porque eu estou sentindo um calor. Deus não está aqui porque eu cantei, ou você cantou, ou alguém tocou, porque alguém veio na frente e declamou uma poesia. Deus não está aqui por causa disso. Deus está aqui porque Ele é soberano, e Ele está a hora que Ele quiser, e Ele pode estar aqui sem nada disso acontecer. A manifestação de Deus, meus irmãos, é que leva uma pessoa a adorar. E adorar não tem a ver com sentimentos, é claro que envolve, mas adorar tem a ver com uma visão inconfundível de sua majestade, tem a ver com a visão do seu poder, tem a ver com a visão da sua glória, tem a ver com a visão da sua soberania e tem a ver com o seu senhorio nas nossas vidas. Quando estamos diante desse Deus, quando Ele tem realmente essa primazia nas nossas vidas, então não há outra possibilidade, não há outra, senão cairmos diante dEle. Não há outra possibilidade senão render a nossa vontade à vontade dEle. Não há como não adorá-lo quando Ele se manifesta a nós. Outra coisa é que o louvor acontece em momentos que eu escolho a hora certa. Hoje, em muitos casos, e não quero ser crítico com relação a isso, porque todos vocês sabem do que eu estou falando, hoje se marca a hora para Deus estar. Hoje se marca a hora para Deus fazer. Hoje se marca a hora para Deus efetuar aquilo que eu quero que Ele faça. Não é verdade? Mas quando nós louvamos, nós podemos fazer isso. Olha, o culto vai ser às 7, não é verdade? Nós vamos tocar, mas essa é a nossa parte de louvor, nós marcamos esse horário. Mas nós precisamos pensar que essa adoração é algo que Deus produz no nosso coração. Então eu queria resumir também a respeito dos músicos na igreja. E é claro que talvez você esteja pensando no seu coração: pastor, o senhor está querendo me enquadrar? Não, absolutamente não. Mas eu creio que quando nós falamos de louvor a uma congregação, quando nós falamos de adoração a um povo que veio cultuar ao Senhor, então evidentemente todos nós, cada um de nós, estará sendo alvo da palavra do Senhor. Então eu queria mostrar 4 tipos de músico, não é? Para que você pudesse entender um pouco aquilo que a gente vai levar adiante. O primeiro músico eu chamo de um músico circunstancial. O que é esse músico? Bom, esse músico é um músico que se apaixonou pela música. Ele não era músico antes, mas ele se apaixonou. A música é tremenda. Ele se apaixonou, então ele ficou vidrado em alguns artistas de sua preferência, porque é assim que acontece. Ele começa a olhar para uns e ele no seu coração diz: eu quero ser igualzinho a esse camarada. Isso é bom, não é? Isso é agradável. Então aí ele ganha um instrumento, talvez papai dá um instrumento para ele, e ele estuda um pouco,
ele acaba participando, quem sabe, de um ministério da igreja, não é? Mas o tempo vai passando, aí vem a formação, né, da sua vida, então ele vai esquecendo um pouco aquilo, e então daqui a pouco a paixão acabou, e ele deixa de lado a música, e ele segue a sua vida. Esse é o primeiro músico. O segundo músico eu chamo de um músico profissional. Esse músico, de igual modo, também se apaixonou pela música em algum momento da sua vida, não é? Há alguém que diz que fulano já nasceu músico. A gente traz as coisas de lá com toda certeza, não é? Mas ele cria aquela paixão, então ele também ganha ou compra um instrumento, sei lá eu, e ele estuda, mas ele estuda com um pouco mais de vontade, um pouco mais de determinação, porque aquela coisa já está muito forte na sua alma. Aí, então ele tem também algumas chances no ministério, ele tem chance nas igrejas, às vezes ele tem chance até em alguns grupos, junto a alguns cantores e tudo mais, e ele aproveita, ele se dedica enquanto ele pode, mas daqui a pouco a prioridade da sua vida muda, e então ele sai, ele está tocando agora profissionalmente, ele toca por aí, em algum lugar, não precisa saber o endereço, ele é profissional, ele vai e ele está tocando. Então esse é o segundo músico, que eu chamo o músico profissional. Mas aí tem o terceiro músico. O terceiro músico eu chamo do músico profissional crente. Então, ele era um artista profissional. Ele não conhecia Jesus. Mas aí o Senhor o alcança, porque de repente alguém lhe falou do amor de Deus. E então ele agora, por causa do seu comprometimento com esse Senhor, que agora é o dono da sua vida, ele começa a sentir que algumas mudanças começam a naturalmente acontecer. E então, algumas músicas, por exemplo, que ele tocava antes, agora ele é crente, e ele compreende que não devia mais tocar essas músicas, algumas delas. Ele começa a sentir que alguma coisa é diferente agora na sua vida. Ele começa a perceber que algumas letras, no caso do cantor, algumas letras que ele cantava antes sem ter nenhum problema para a vida dele como músico profissional, agora ele começa a ter um julgamento diferente dessas letras. Ele pensa e diz, não, essa música aqui, essa letra aqui, eu não posso mais cantar essa letra aqui, porque agora ele tem conceitos diferenciados, né? E também ele começa a sentir que alguns ambientes que para ele eram naturais antes, agora não são mais naturais. Ele não se sente bem mais ali naqueles lugares. E até o seu vocabulário começa a mudar. Ele usava algumas expressões que agora ele sente que ele está no meio de um povo, que é um povo diferente. A sua boca precisa dizer coisas diferentes. E essas mudanças estão acontecendo, vocês estão acompanhando? Então, ele agora é um músico profissional crente. Mas o quarto músico eu chamo de um músico profissional crente chamado. Esse músico, ele era, ou até mesmo é, dedicado, ele é profissionalmente capaz, ele vive a música, todos sabem disso, todos conhecem a sua história de vida também, o seu testemunho, o seu sustento vem daquilo que ele faz. Mas Jesus, que converteu o seu coração, atua tão profundamente na sua vida, que transforma o seu caráter, e a sua vida é santificada, e Deus o chama para o trabalho especial da igreja, seja na própria igreja, no próprio templo, ou em algum outro lugar, em algum segmento missionário, ele recebe o chamado de Deus. E o que está acontecendo aqui é que Deus está, através dessa vida ou de outras vidas, como as desse músico profissional crente chamado, Deus está efetuando nele uma obra que eu não teria dúvida que estaria encaixado no meio da procura de Deus por adoradores. Mas muitas vezes
nos decepcionamos ao encontrarmos músicos que louvam a Deus, mas no fundo adoram a si mesmos, não é? Eles participam de alguma forma e eles pensam que estão adorando, quando de fato estão só louvando. Eles estão oferecendo a Deus, mas Deus ainda não se manifestou para eles, a ponto deles voltarem-se para adorarem ao Senhor. Seu caráter, a sua dedicação, a sua responsabilidade, são coisas de um louvador, mas ainda não são de um adorador, compreende? Então, nós precisamos avaliar essas coisas aí nas nossas vidas de forma particular. Então, como é que a gente vai responder a pergunta se eu sou ou se eu não sou um adorador? Porque nós estamos vendo a respeito daquele adorador que Deus está procurando. E o que tem me levado a esse questionamento, meus irmãos, é a tão conhecida passagem e a tão conhecida expressão quando nos é dito que Deus procura adoradores. E eu sempre aprendi, através da Trindade do Senhor, que é totalmente impossível para que alguma coisa seja oculta aos olhos de Deus. Parece-me sem fundamento o fato de que Deus precise procurar alguma coisa, não é verdade? Mas o texto diz que Deus procura adoradores. É como se Deus pudesse não ver algumas coisas, como se ele pudesse não ter visto Adão quando pecou e agora está escondido atrás das coisas. É como se Deus não pudesse olhar, então Deus, por causa disso, procura adoradores. E isso traz um questionamento à minha mente. Mas o que eu tenho entendido, meus irmãos, nessa expressão, é que o fato do Senhor procurar não é que alguma coisa possa se ocultar dele, mas o fato de Deus procurar significa a dificuldade enorme de um adorador ser achado. Então essa colocação que é feita com relação a Deus procurar significa que não é tão fácil achar um adorador. Se alguém me perguntasse qual é um dos maiores problemas na área de louvor e adoração na igreja em nossos dias, eu não hesitaria em dizer que é a confusão entre ser músico e ser adorador. Muitas vezes, a liderança de louvor de uma igreja encontra grandes dificuldades em tratar dos seus liderados, porque os escolheu por suas capacidades, por seus talentos, por suas aptidões de músico, de artista, e não pelo seu caráter inconfundível de adorador. Eu procurei ler esse texto em várias versões da Bíblia, e eu procurei propositadamente tentando achar que Deus procura músicos, mas não achei. Eu tentei achar que Deus procura pedreiros, que Deus procura médicos, que Deus procura negociantes, mas eu não encontrei em nenhum lugar a Bíblia dizendo especificamente assim. Eu encontrei a Bíblia dizendo: Deus procura adoradores. Então, adoradores não são uma casta. Louvadores podem ser uma casta. Louvadores podem se agrupar, louvadores podem se achar melhor do que os outros. Louvadores podem pensar que o seu papel na igreja é mais importante do que os outros. Mas nós não podemos pensar de forma alguma, como músicos, que nós fazemos alguma coisa especial que as outras pessoas não fazem diante de Deus. Achei interessante quando o pastor Nerval, respondendo uma das perguntas que foram feitas ali no nosso debate, ele mencionou exatamente
algo nessa direção, não é? Não quer dizer que porque nós tratamos de música e porque as pessoas agora vamos chamar o ministério de louvor, não significa que as outras pessoas não estejam louvando, não estejam adorando. Não há uma... Eu às vezes fico preocupado até com a roupa que eu visto, sinceramente. Quantas vezes eu já pensei, por questão econômica, eu já pensei em fazer um uniformezinho. Mão de vaca, né? Porque o uniforme você põe um uniformezinho aí, eu fazer uma coisa assim, um blazerzinho, e ninguém vai chegar e cheirar embaixo do meu braço para saber se a camisa foi usada 3, 4, 5 vezes, né? Não pode exagerar, né? Claro. Mas eu fico pensando, às vezes, o fato do meu posicionamento, o fato de exigir que os olhos estejam mirados em... Vocês compreendem? É chato falar sobre isso, mas eu digo a vocês com toda a honestidade da minha alma, às vezes eu fico preocupado, eu fico pensando a respeito disso. E se eu pudesse, em vez de estar aqui, eu sentava aí junto com todo mundo e cantava normalmente, não é verdade? É claro que a gente não precisa fazer isso quando nossa alma está voltada para o Senhor, para fazer aquilo que Ele nos pede fazer. Há uma confusão terrível em nossos dias, e fruto de uma falta de base teológica, conforme nós estamos tratando, com certeza enfatizando ainda mais esse papel místico do músico na igreja. Há quem chame a um grupo de músicos de ministério levítico, e pastor Nerval, esteve nos falando a respeito disso também nesse mesmo debate, nesse tempo que nós tivemos, a respeito de que se alguém que se chama levita soubesse de fato o que é ser um levita, ele ia repensar seu chamado. Porque um levita tem muito mais, né? Não há levitas hoje não há levitas. Levitas ocuparam um papel no Velho Testamento, assim como hoje você não tem a Arca da Aliança para trazer aqui. Aqui não, em outros lugares alguns arranjam, né? Mas a verdade é que nós não podemos mexer essas coisas que a Bíblia já mostrou de forma tão clara, não é? Então às vezes nós achamos que determinados músicos têm que ficar muito próximos da arca. Às vezes nós achamos que determinados músicos têm que ter aquela ideia de ficar no altar, não é? Mas Deus não está procurando músicos de altar. Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, onde eles estejam, em qualquer lugar. Aqui na frente, ali do lado, lá atrás, lá em cima, qualquer lugar, lá atrás da câmera, lá no som, em todo lugar, Deus procura adoradores. É por isso que Ele não põe uma profissão aí. Ele procura adoradores, porque Ele sabe que adoradores podem ser médicos, podem ser dentistas, podem ser comerciantes. Adorador pode ser qualquer pessoa que Ele chamou e a quem Ele se manifestou, não é verdade? Então Deus não está procurando músicos de altar, Deus está procurando adoradores. Mas quem é esse adorador? E eu insisto, quem é esse adorador e como Deus trata com ele? O que Jesus nos ensina é que adorador pode ser uma mulher, aquela mulher que estava tirando água no poço, do texto, pode ser uma mulher que está tirando água no poço, pode ser um parente daquela mulher que está tirando água no poço, pode ser um doutor ou pode ser um carpinteiro, pode ser um oficial a serviço de uma rainha que vem numa carruagem e é encontrado no meio da estrada. Pode ser uma mulher que lhe enxugue os pés com os seus cabelos. Pode ser qualquer um que esteja pronto a dar-lhe um pouco de água, diretamente ou indiretamente. Como a Bíblia diz, se você dá um pouco de água a um desses meus pequeninos, você está dando para mim.
Então, ser um adorador é ser um servo, em outras palavras. Ser adorador é aquele que tem a visão do outro. É interessante isso. E isso nem estava aqui não, mas eu quero colocar. Uma vez nós chegamos numa igreja, com o grupo Elo ainda. Isso foi logo depois que Noé desceu com a arca. Mas nós fomos convidados para tocar e tinha a bateria. E você sabe que hoje não tem mais problema com isso, mas naquela época era muito difícil. Você não podia entrar em qualquer lugar com uma bateria. A bateria, em muitos lugares, era instrumento do diabo. Bom, deixa para lá. Às vezes, mesmo hoje, acaba sendo. Não é, mas acaba sendo. Então, a pessoa que nos recebeu naquela igreja, quando ele viu que nós estávamos descendo o equipamento e veio aquele bumbo grandão e aquela coisa, eu senti que o olho dele brilhou. E o olho dele brilhou e ele veio disfarçadamente, ele disse: pastor, vocês usam bateria? Eu disse: depende. E ele disse: não, porque eu estou vendo que está vindo aí. Eu digo: mas por quê? Não. Ele disse: porque a nossa igreja não tem o costume de usar a bateria, e vai ser um choque muito grande e tudo mais. E ele não sabia onde esconder os seus dedos, né, para falar isso. E eu disse: fique tranquilo. Ele foi lá no nosso baterista. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu digo: escuta, fulano, você consegue louvar a Deus sem a bateria? E ele fez assim para mim. E eu disse: você consegue louvar a Deus sem tocar a bateria hoje? E, pastor, não estou entendendo. Eu disse: não, é isso que eu estou falando mesmo. Você consegue adorar a Deus, você consegue louvar a Deus sem tocar a bateria? Você consegue louvar a Deus ficando sentado ali, ou com uma cadeira junto com o pessoal do grupo aqui, sem tocar a bateria? E ele ficou olhando para mim e daqui a pouco ele disse: acho que consigo, pastor. Eu disse: então é assim que vai ser hoje. Você hoje vai louvar o Senhor sem tocar a bateria. Então foi muito interessante essa cena. São coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida, porque há princípios que estão por trás disso. Então aquele moço ficou sentado ali, e a igreja foi edificada. Aí você disse: mas se ele tocasse? Não sei, talvez se ele tocasse saísse uns 10, não é? Ou saísse algumas pessoas cochichando e dizendo coisas, e talvez o baterista pudesse reagir e dizer: se ele não quer entrar, não entra, fica lá fora. Talvez essas coisas pudessem acontecer, mas é melhor um parto normal, compreende? É melhor um parto normal, deixa a criança vir normalmente. Quando isso não acontece, e acontece diferente, é por causa de alguma necessidade, é um problema, não é verdade? Mas às vezes a gente quer costurar essas coisas que é Deus que costura, é Deus que faz, e Ele tem a hora certa. Hoje nós podemos chegar com o nosso grupo e tocar na palavra da vida, e as pessoas dizem: não, mas Haroldo Heimer não permite uma bateria de jeito nenhum, ele é muito fechado. Então, mas nós já tocamos com o grupo lá, com bateria e tudo, no meio das crianças, no rancho, no acampamento. Que maravilha. É claro que é preciso saber tocar, é preciso aprender a tocar. Todo instrumento é assim, não é verdade? Mas a gente precisa ter esse respeito pelo outro, porque está escrito, isso também foi lembrado lá, eu guardei, está escrito. Qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes, quando eu vou cantar, eu tenho que perguntar ao pessoal, porque eu estou com um pouco, às vezes eu tenho dificuldade de referência, aí eu pergunto ao pessoal: está alto ou está baixo? Aí alguém pode pensar assim: nossa, mas que falta de profissionalismo, né? Não é falta de profissionalismo, é respeito por você. Você tem que, se a minha música fica tão alto que você não entende o que eu estou cantando,
Então eu vim aqui fazer o quê? E você veio aqui fazer o quê? Então eu tenho que pensar, se eu estou falando, eu tenho que ter doçura para falar com você, para conversar com você, porque você veio aqui para ouvir alguma coisa da parte de Deus. Se aquilo choca você, se aquilo faz mal a você, se você vai sair do culto com raiva, então essa não foi a palavra de Deus. Então eu preciso amar ao próximo quando eu estou fazendo alguma coisa para o Senhor. Será que eles serão agredidos com o meu instrumento? Será que eles serão agredidos pela forma de eu falar? Será que eles serão agredidos pela forma? E é diferente agredir do que ser verdadeiro, não é verdade? É possível ser verdadeiro e ser dócil. Então, eu queria passar adiante aqui para aquilo que eu penso diante daquilo que a Bíblia tem me ensinado, do que seja um adorador. E eu creio que esse texto é muito claro a respeito disso. Está exposto nesse ensino de Jesus, quando ele afirma que, primeiramente, o direcionamento final, o alvo final, o desejo de todo o coração dessa pessoa, se esse desejo é, de fato, adorar ao Senhor, adorar a Deus, mais do que a si mesmo, então ele está concordando quando a Escritura diz que os verdadeiros adoradores o adorem. Toda expressão, às vezes eu fico constrangido quando eu acabo de cantar, quando as pessoas batem palmas. Eu não fico constrangido por mim, eu fico constrangido por outras pessoas que talvez não sintam da mesma forma. Por quê? Porque às vezes aquela igreja não é acostumada a isso. Então há um constrangimento. Eu sei que as palmas de forma alguma são para mim. Ou se fossem, eu tenho que tomar cuidado de logo passar para o Senhor. Porque mesmo às vezes artisticamente isso acontece, não é verdade? Mas eu já sinto, toda vez que há qualquer sensação de gratidão, de alegria, que isso é culto ao Senhor, é passado para o Senhor diretamente, porque Ele é a razão da nossa adoração e do nosso louvor. É por isso que os verdadeiros adoradores têm essa premissa, essa é uma das identidades dele. Eles adoram ao Senhor e não permitem de forma alguma qualquer tipo de manifestação para si mesmos, não é? Há muitos músicos que acabam ficando entediados na igreja, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eles querem que aconteçam. Eu sei que isso não é comum a todas as igrejas, mas pelo fato de nós viajarmos em tantas igrejas, quantas vezes, e não são poucas, pastores vêm conversar comigo e eles chegam ao ponto de dizer: será que teria uma forma de me ajudar nisso? Eu não sei mais o que fazer. Há alguém na minha liderança que diz para mim: pastor, nós somos um colegiado aqui, e veja, se o senhor, dependendo de como o senhor for tratar a respeito desse assunto, os músicos vão embora, vão para outra igreja, porque na outra igreja eles vão fazer aquilo que eles querem sem problema nenhum. O simples fato de não nos sentirmos reconhecidos em algo que fazemos para o Senhor pode nos assinalar que, na verdade, quem está no cume da adoração não é o Senhor, sou eu, não é? Somos aqueles que estamos realizando aquilo que o Senhor quer. Mas o ensino de Cristo sobre isso é muito interessante, porque esse primeiro fundamento caracteriza um verdadeiro adorador. Ele precisa adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. É fruto de um relacionamento, é fruto de um convívio com o Senhor, é um fruto de uma confiança naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. O que o Senhor Jesus quer enfatizar aqui, quando está conversando com essa mulher, é que o ponto mais alto da verdadeira adoração acontece quando o alvo dessa adoração é o Senhor, com toda certeza.
eu creio que Jesus prossegue falando a respeito de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E com toda certeza, meus irmãos, há uma palavrinha muito forte que faz uma ligação entre esses dois termos que Jesus usa em verdade e em espírito e em verdade. E essa palavrinha é muito forte no sentido de nos mostrar a ideia dessa fusão ou dessa parceria, dessa sociedade, dessa mesclagem. É como aquela lata de tinta que você chegou com uma cor, mas você olhou e você viu outra cor que gostou, e quando você disse, eu quero dessa cor, ele disse, essa precisa ser feita, não tem uma lata com essa cor. Ah, é? E como é que faz? Precisa misturar essa com essa. Aí ele vai lá naquela máquina e ele põe e bate, daqui a pouco você tem aquela cor ali. E é interessante que a descoberta disso, o pensar sobre isso, traz uma ênfase muito profunda ao nosso coração, de que essas duas coisas precisam estar intimamente ligadas, fundidas de fato. É o Senhor vivendo a sua vida em mim, e eu vivendo a minha vida no Senhor. Toda vez que eu penso nisso, eu lembro de João, não de João, seu pai, embora que eu o vi hoje, estava com saudade. Mas eu lembro daquilo que está dito em João, quando o texto diz, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, queridos, se essa mistura não for assim, o resultado será grupos e mais grupos de louvadores, ou no máximo de pseudo-adoradores. Então, com isso em mente, a gente precisa avaliar que o Senhor nos ensina sobre adorar em espírito e em verdade. Eu creio que adorar em espírito nos fala sobre a salvação. E eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Mas, meus irmãos, com toda certeza, a Bíblia está dizendo ao nosso coração, o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Isso nos trata a respeito de salvação. É fundamental ao adorador que ele seja nascido do Espírito. E muitas vezes a própria incompreensão disso é porque ainda não houve esse nascimento do Espírito, não é? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Mas precisamos pensar também sobre o outro elemento que é fundido, que é a verdade. A verdade. Por isso que nós tivemos o nosso encontro. Talvez alguém não goste muito da expressão teologia na música. Para falar a verdade, muitas pessoas não querem nem saber de teologia. Muito pelo contrário. Eles querem algo que seja muito mais prático. Eu vou estudar teologia sistemática? Diz aí para a gente quem é Deus, diz para a gente mais ou menos e já está bom, a gente já fica satisfeito, não precisa fazer escola não precisa ter aula sobre isso não precisa gastar tempo sobre isso. Na música também não, as pessoas vão ouvir uma música, a música toca uma vez, meu amigo, você não pode dificultar as coisas, é melhor você dizer figuras a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito da igreja, usa figuras, usa coisas que as pessoas vão assimilar com maior facilidade. Então, nós precisamos pensar sobre a verdade, sim. E eu quero concluir essa palavra para vocês nessa noite. Eu compreendo que a verdade sobre a qual Jesus fala é a sua palavra. E isso é muito claro ao coração de todos nós aqui. Então, a nossa música precisa estar recheada da verdade, porque é a verdade que transforma. Ontem eu dei exemplo daquele homem, mas quantos e quantos outros exemplos há? De pessoas que... Foi esses dias, uma moça chegou para mim, e ela disse, eu hoje trabalho, é uma moça bonita, bem bonita.
apesar daquilo que o mundo fez com ela, ela ainda era uma moça muito bonita, e agora mais bonita por causa do seu encontro com Cristo Jesus. Mas quando ela começou a falar, eu não acreditava. Ela disse: hoje eu trabalho. Como é que é esse trabalho que a denominação batista faz com a Cracolândia? Então, é Cristolândia, né? Então essa moça disse: eu hoje trabalho com a Cristolândia. E ela começou a chorar. E eu não sabia onde ela queria chegar. E ela disse: eu quero dar um abraço no Senhor. O senhor não pode imaginar. O senhor não pode imaginar. Ela falou: o senhor não pode imaginar. O senhor não pode imaginar quantas vezes eu ouvi algumas músicas. E hoje eu estou aqui porque Deus falou ao meu coração através daquelas músicas. E hoje essa que estava presa por causa da sua vida, por causa de tudo que praticou, ela tinha sinais no seu rosto, a gente podia perceber isso, mas agora ela estava convertida por causa da palavra. Então, um adorador tem que adorar ao Senhor em espírito, tem que ser nascido de novo, tem que adorar ao Senhor em verdade. Diante disso, eu não sei você, mas eu desejo profundamente, de toda a minha alma, eu desejo profundamente ser achado, de alguma forma, eu desejo ser achado, por mais difícil que seja, um adorador ser achado. Eu gostaria tanto, sinceramente, de ser achado por Deus, como um adorador. Eu peço isso a Deus, todo o tempo: Senhor, por favor, nem que o Senhor mesmo tenha que procurar, me ache, por favor, não me deixe fora. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos dá essa chance tremenda. Que, ó Deus, o nosso coração seja guardado por isso, e que, ó Pai, aquilo que a nossa alma almeja, que tantas pessoas almejam, que cada um de nós, com certeza, nessa noite aqui, cada um de nós, que cada um de nós possa levar no coração esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo: Senhor, eu quero ser achado como um adorador. Me ajuda, Senhor, me ensina a cada dia mais, me abençoa nesse sentido, eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu estou literalmente preocupado com o horário e sei que tem mais. A noite é uma criança, disse o seu pastor. Então nós vamos cantar essa música. Puxa vida, que pena que a gente não ensaiou o autor da minha fé. Não dá para ir na carona? Eu não gosto de fazer isso, mas é tão intuitivo, não é? É intuitivo juntar o coral, no final a igreja e todo mundo: glória, glória, glória ao autor da minha fé. Essa frase não é minha, essa pergunta não é minha, sim ou não? Então tá bom. Então vamos ficar de pé e vamos cantar essa canção. Mais uma vez, muito obrigado pastor Nerval, obrigado a toda a liderança aí pela confiança. Eu sei que nós somos de casa, nos sentimos assim, mas nos sentimos muito honrados, muito além do que a expectativa. Orem por nós, nos apadrinhem, Nós hoje estamos batistas, mas nascemos aqui, não tem jeito, não tem jeito.
Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Podem assentar.